Boa noite, irmãos, nossos visitantes, nossas visitantes, Deus os abençoe. Voltando a nossa atenção, na sequência, desde novembro que eu não estou aqui, Gálatas 5, versos 13 a 17, hoje eu vou dar ênfase ao verso 17 da Epístola de Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 17. O verso 13, como nós já vimos, e ainda recordando, é o versículo chave da Epístola aos Gálatas. Ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Interessante que o apóstolo Paulo, em todos os capítulos, ele fala da liberdade cristã. E aqui o verso 13 desse capítulo 5, como diz, é o ápice de tudo, mas reparem que ele diz: nós fomos chamados à liberdade para servir uns aos outros. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós não jogamos fora os preceitos da lei, mas em cumprirmos os preceitos da lei, o cumprimento tem esse objetivo. O objetivo da lei é o amor, como nós já vimos. Né? A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, o amor a Deus. A segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, o amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo, em uma palavra, amor. Né? Verso 15. Aquilo não estava acontecendo naquela igreja, nas igrejas dos Gálatas, principalmente por causa daquilo que nós já vimos, né? Aqueles homens que foram às igrejas da região da Galácia com um outro evangelho, que não é um outro, porque só há um evangelho, e o resultado é esse aqui: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito ou no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos desordenados. Né? Porque, verso 17, que nós vamos ver hoje, a carne cobiça ou milita, luta contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Eu gostaria de reler esses versículos na Bíblia na linguagem de hoje, embora essa última parte do verso 17 não tenha tido uma boa interpretação, né? Mas é uma Bíblia mais mastigadinha. Diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Aqui nós temos uma questão muito interessante, né? A natureza humana na Bíblia, como nós vemos, e nos acham que nós calvinistas somos pessimistas, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a natureza humana é alguma coisa que nós não devemos permitir que ela nos domine, a minha própria natureza. Por quê? Porque o produto dessa dominação não vai ser uma coisa boa, não é? E ele diz no verso 14, porque a lei inteira se resume em um mandamento só: ame aos outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Espírito aqui nas 2 vezes com letra maiúscula. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Recordando a última vez que eu estive aqui, ainda em novembro, né? Todos nós temos uma consciência dessa batalha no interior dos homens. Nós vimos os filósofos gregos e romanos, os escritos dele que mostram que eles tinham essa consciência, né? Mas nós vimos também que eles atribuíam essa tendência que nós temos ao mal ao corpo humano. Nós vimos que a filosofia grega era francamente hostil ao corpo humano.
E, de certa forma, o espiritismo kardecista herdou dessa filosofia grega a mesma coisa, não é? Porque eu acho que isso é muito importante, né? É algo que é distintivo em nós cristãos. O espiritismo kardecista ensina que à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos reencarnando e nós vamos deixar esse planeta, que segundo eles é um planeta de expiação, e vamos passar a viver em outros planetas mais evoluídos do que o nosso. E à medida em que nós iremos reencarnando, morrendo e revivendo e reencarnando sucessivamente, o nosso corpo vai se tornando cada vez menos físico, cada vez mais espiritual, e vai chegar um dia em que nós seremos espíritos de luz, sem corpo. O corpo, então, é um obstáculo que vai se tornando cada vez mais prescindido. Né? Nós não vamos precisar mais de um corpo. Mas nós sabemos que Deus nos criou como seres imateriais e seres materiais, corpo e alma, e o corpo é tão bom quanto a alma. Ou, originalmente, nós sabemos disso. Deus nos criou como somos, como seres humanos, e Ele viu que tudo era bom. E o corpo será também, como nós vimos, alvo da redenção final de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz não é para salvar as nossas almas, mas é para nos salvar inteiros. Nosso corpo, diz a fé cristã, vai ressurgir do pó. É o credo apostólico. Creio na ressurreição do corpo, não é? E nós vimos também digamos assim, uma visão bíblica sobre o homem. Nós vimos que o homem é soma, que é o corpo, de onde vem a palavra psicossomático, né? Então tudo que é somático é referente ao corpo, da palavra grega soma, né? A parte exterior e a parte visível do homem. E nós temos aí o que os gregos chamavam de psique, né? Que seria a alma, o interior, a parte invisível do homem. Daí certos textos que falam do homem psíquicos, ou do homem carnal. E nós temos uma outra palavra no grego que é pneuma, que é o espírito, né? E que nós recebemos o Espírito Santo como um dom de Deus. Ele passa, digamos assim, a influenciar a nossa natureza, né? E nós dizemos que isso é o fruto a evidência da regeneração, é o que causa a nossa regeneração, o que a Bíblia chama de novo nascimento. O homem era meramente biológico, ele, no nosso modo de entender, ele tinha existência, mas não tinha verdadeira vida, e ele passa a ter agora um outro tipo de vida que o C.S. Lewis, por exemplo, chama de zoe, né? É a vida espiritual. O homem que estava morto espiritualmente, agora ele revive espiritualmente com a sua natureza regenerada. Então é o homem carnal, psíquico e o homem espiritual. E o que é então esse homem espiritual? É simplesmente o homem que foi gerado pelo Espírito Santo. Certo? E nós vimos também que há três formas que o apóstolo Paulo usa, três significados diferentes dessa palavra que ele fala soma, né? Ele usa soma, ou corpo, ou carne, de maneira neutra, como uma referência ao nosso corpo físico, como, por exemplo, vamos ver Gálatas 6,17, as cicatrizes que o apóstolo Paulo tinha no seu soma, no seu corpo físico, né? Então é uma maneira neutra, como algo que é imperfeito, mas que vai ser aperfeiçoado, como uma fruta verde que está no pé. Ela ainda não é perfeita, mas ela é perfeita para o momento, mas ela vai ser ainda aperfeiçoada, né? Como, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, quando ele compara o nosso corpo atual como uma barraca, como um tabernáculo, que é uma barraca, e o corpo futuro como uma habitação permanente. Uma barraca, como a gente vê o povo judeu nas suas peregrinações no deserto, ele habitava em barracas, mas depois, quando ele fixou um lugar permanente, ele passou a ter casas
permanentes, né? Então, nosso corpo atual é temporário, nós teremos um corpo futuro permanente. E esse corpo atual, ele também chama de corpo de humilhação, né? E nós teremos um corpo de glorificação ou de exaltação. Em terceiro lugar, ele usa... desculpe. Uma coisa que eu preciso falar aqui também, né? Que, abrindo parênteses, embora o nosso soma atual, e eu estou usando essa palavra no grego para exprimir um conceito, para a gente perceber que é mais do que meramente corpo, né? Mas inclui corpo, embora o nosso soma atual não seja perfeito, ele não é, como os filósofos afirmaram, a origem do mal em nós. Ele não é, como os filósofos antigos afirmaram, a prisão da nossa alma, né? Ele não é inerentemente nocivo e nem um obstáculo a uma vida mais santa, né? Então, o nosso soma, ele será submetido, ele será redimido, ele será transformado, ele pode ser, no linguajar bíblico, oferecido a Deus como sacrifício, né? Ele pode ser o templo do Espírito Santo. Nós podemos e nós devemos glorificar a Deus com 1 Coríntios 6:20 e no Filipenses 1:20, nosso soma. Mas existe ainda uma última palavra, e muito importante, usada por Paulo, principalmente em Romanos, Coríntios e Gálatas. Romanos, Coríntios e Gálatas, que é a palavra sarx, que é a palavra carne, né? E nós já sabemos que, teologicamente, sarx não significa corpo humano. Sarx não é sinônimo de soma, né? Nós já aprendemos que carne significa, como na tradução da linguagem de hoje, natureza humana. Ou mais precisamente, se quisesse haver uma tradução interpretada mais precisa ainda, como seria? Natureza humana decaída. Natureza humana decaída. Por que decaída? Porque a natureza humana que nós temos hoje não é a natureza original com a qual Deus nos criou. Alguma coisa aconteceu que nós temos algo torto dentro de nós, como eu costumo às vezes comparar, né? Um vírus entrou no nosso software e corrompeu o nosso sistema. O nosso sistema está corrompido, então a natureza humana decaída ou corrompida. Mas agora, isso é a recordação, chegou a hora da gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento dessa palavra sarx. E que nós vemos aqui, irmãos, reparem, em Gálatas 5,17, é que a sarx, o apóstolo Paulo usa essa palavra, como ele apresenta essa palavra como um inimigo mortal do Espírito Santo, ou do Espírito, do pneuma, certo? Ele diz aqui que sarx é o oposto absoluto do pneuma. Nós precisamos entender isso. Classe Novos Membros, a gente pisa e repisa isso, e é bom de vez em quando nós recordarmos. Diz o apóstolo Paulo aqui que eles opõem-se um ao outro. Eles são, na nossa versão, exatamente isso, opõem-se um ao outro. Na Ara diz assim, eles são opostos entre si. Ou seja, se a gente fizesse a interseção B, né, sarx e pneuma, o conjunto seria um conjunto vazio. Não existe nada em comum entre a natureza humana decaída e o Espírito Santo. Não existe nada em comum entre sarx e pneuma. Não existe nenhum ponto de contato, não existe nenhuma possibilidade de convivência, não existe nenhum tipo de harmonia entre sarx e pneuma. Agora repare aí a frase final do versículo 17. É uma frase enigmática que a NTLH não traduziu corretamente. Ele diz aqui, os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Na nossa versão diz assim, para que não façais as coisas que quereis.
O que significa isso? O que o apóstolo Paulo quer dizer com essa afirmação? Eles opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Significa o seguinte, que qualquer que seja o caminho que nós colocarmos o nosso pé, se for o caminho da carne ou o caminho do espírito, nós vamos ouvir, digamos assim, as vozes da oposição, os clamores da oposição. Se você decidir obedecer ao espírito, você, como cristão, pode esperar o quê? Que a sua natureza pecadora grite, se oponha. Eu já contei aqui que o dia em que eu fiz a minha profissão de fé, 19 de fevereiro de 1978, alguém já era nascido aí? Esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Já contei isso, né? Por quê? Porque tinha uma vozinha dentro de mim dizendo assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso. É como se alguém lá dentro de mim estivesse esperneando como se fosse caminhando para a forca, para o patíbulo, como se fosse ser executado. Depois eu compreendi o que estava acontecendo. Né? Mas essa é a luta do cristão. Às vezes essa oposição se traduz às vezes num sussurro. Às vezes ela se traduz num grito violento, inflamada. Uma oposição esperneada. Às vezes eu comparo com o nascimento da Natália e do Natan. Como é que a minha filha nasceu? Ela deu um chorinho e pronto. Pronto, acabou. O Natan já nasceu esperneando, né? Gritando contra tudo, contra todos, reclamando do frio da sala, que o ar-condicionado estava muito, muito frio, para baixar, e pedindo para o médico soltar ele, que ele estava de cabeça para baixo, né? Mas bem, uma vitalidade grande. E às vezes isso acontece conosco, nós precisamos reconhecer isso. Né? Às vezes essa oposição pode fazer com que a gente se sinta assim tolo, inadequado por estar fazendo certas coisas, né? Que você sabe que precisa fazer, mas você não sabe fazer direito. Né? Às vezes pode ser um sentimento paralisante de medo. Às vezes essa oposição pode se manifestar no nosso corpo. Eu me lembro também uma vez que eu e mais 2 irmãos em Cristo, jovens, né, que nos convertemos praticamente na mesma época, resolvemos, vamos fazer umas visitas no hospital? Vamos. E sempre no dia, eu tinha dor de cabeça. Não tinha dor de cabeça dia nenhum, mas no dia que tinha que fazer visita, eu tinha dor de cabeça. E quando eu chegava no hospital, a dor de cabeça passava. Às vezes, essa oposição se manifesta no nosso pensamento. O que os vizinhos vão pensar? Né? O que os meus colegas vão pensar da minha nova vida? O que os meus amigos vão pensar? E o contrário também é verdadeiro. Né? E se você é um cristão, você tem essa experiência também. Sempre que você quer seguir a sua natureza humana pecadora, o que acontece? Você deve, eu espero que isso aconteça com você, né? Ouvir ali na sua mente, na sua consciência, um lembrete, uma voz dizendo assim, não faça isso. Você é um filho de Deus, você pertence a Cristo, não faça isso, você foi comprado por um bom preço. Às vezes você está lá vendo televisão e uma voz diz assim para você, você acha que não está na hora agora de você ir para o seu quarto, abrir a palavra, orar um pouco? Então, os verdadeiros crentes, os crentes que possuem, né, o pneuma, o espírito, eles têm consciência desse inimigo poderoso. Né? Eles percebem esse poder mortal, enganoso, do sarx, da carne. E nós sabemos que nós temos 3 inimigos. Quais são os 3? A carne, o mundo e o diabo. Qual é o pior de todos? A carne. Né?
De todos os inimigos, o pior é a carne. Por quê? Porque o diabo não é onipresente, mas a carne é onipresente, né? Onde eu estou, ela está também. Eu gosto sempre de lembrar, o primeiro livro evangélico que eu li, não me lembro muito do conteúdo, mas o título é muito bom, né? Qual é o título, lembram? O seu problema é você mesmo. O seu problema é você mesmo. E ele é onipresente, porque onde você está junto. Né? Eu tinha um adesivozinho, eu acho que vou mandar a Lúcia fazer de novo, viu, Lúcia? Tem alguém me incomodando, eu acho que sou eu. Né? Aquilo que o Chesterton disse. Qual o maior problema do mundo? Eu. Né? Então, os verdadeiros crentes percebem o poder mortal e enganoso do Sarx. Mas eu quero lembrar que nós somos cristãos e não maniqueus, não maniqueístas. Né? Aquela coisa do yin e yang, nós não concordamos com ela, não é? Dois poderes opostos brigando entre si, duas forças iguais e opostas lutando para assumir o controle, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Porque a Bíblia diz que no poder do Espírito Santo nós fomos ressuscitados com Cristo para viver uma vida de constante libertação do poder do pecado em nós. Ou seja, o Espírito Santo morando em mim e morando em você, ele é, como diz o apóstolo Paulo, o penhor da nossa salvação. Ou seja, e a nossa salvação consiste nos três tempos, passado, futuro passado, presente e futuro. E o presente diz o quê? Que a salvação consiste num processo de santificação, em que nós abandonamos aquela roupagem do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e nós nos revestimos paulatinamente, dia a dia, da roupagem do novo homem. Por isso o apóstolo Paulo diz aí no verso 16, andai em espírito, ou no espírito, e essa palavra aí, reparem, o verso 16, e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse não no original grego é um não enfático, né? É como se fosse um grito. A Almeida Revista Atualizada traduz jamais cumprireis a concupiscência do Espírito. Então, essa é a primeira coisa a ser dita a respeito dessa palavra sarx, né? Ou seja, que ela e pneuma são inimigos irreconciliáveis. Por isso que a gente diz que a pregação do Evangelho é como se fosse aqueles filmes policiais, né? O policial cerca a casa e um vem com o megafone e diz o quê? A casa está cercada. Renda-se, saia com as mãos para cima. O homem está em guerra contra Deus e numa guerra só pode haver paz quando um dos dois lados se rende. Né? E nós precisamos saber disso, nos render. Né? Então, guarde isso. Né? Se você está na sarx, se você está na carne, se você é meramente psíquico, se você ainda não passou por essa experiência do novo nascimento, você jamais poderá agradar o Espírito de Deus. Moralidade exterior é incapaz de prevenir o pecado. Nós sabemos que a fé cristã é mais do que mera moralidade. Moralidade exterior pode, na melhor das hipóteses, como nós dizemos, reorganizar a carne. Eu costumo dizer, é como se fossem cadáveres bem vestidos. Não é? A moralidade exterior pode fazer com que a carne pare de beber, com que a carne pare de fumar, com que a carne pare de praticar sexo ilícito, mas somente para tornar esse homem mais orgulhoso, somente para fazer com que ele se orgulhe do seu elevado padrão moral, como o fariseu no templo. Eu te dou graça porque eu não sou como os outros. Tem uma interpretação do 666 do Apocalipse, nós sabemos que não é correta essa interpretação, mas eu acho muito sugestiva, e eu vou me permitir usar aqui. Né? Um intérprete diz que o 666, vocês sabem o número de quem? Do homem. E o 7? De Deus, número da perfeição.
né? O número de Deus. Então, esse intérprete dizia que o 666 é como se o homem tivesse meia, meia e meia, pulando 3 vezes para tentar chegar no 7, mas ele só consegue ser 6, 6 e 6. Então, a moralidade exterior é somente o 6 pulando 3 vezes, mas não chega no 7. Né? Então, guarde isso. A sarx é inimiga mortal do pneuma. A carne, a natureza humana, é inimiga mortal do espírito. Onde o Deus verdadeiro está, o homem foge, como Adão fugiu no jardim do Éden depois de pecar. Segundo lugar, irmãos, os pecados de sarx, né, eles podem se manifestar no nosso corpo, mas eles vão além do corpo. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando o apóstolo Paulo cita os pecados da carne, ou as obras da carne, ele vai começar com os pecados sexuais. Ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre prostituição, sobre impureza, sobre lascívia. Mas ele vai incluir também inimizades, contendas, ciúmes, e nós vamos ver, né, porque que algumas palavras estão no singular e outras estão no plural. É uma coisa muito importante também. Ou seja, guarde isso também, importante. Os pecados da carne, no sentido bíblico, teológico, eles estão longe de serem aqueles pecados, ou chamados pecados no sentido moderno do termo. Né? Os do sentido moderno sequer são os mais graves pecados da carne, como nós também vamos ver. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo usa também essa palavra sarx com o significado de uma condição física. Por exemplo, em Romanos 2, 28, ele fala da circuncisão da sarx, em comparação com a circuncisão do coração. Em Gálatas 4, 13 e 14, ele já nos falou da tentação na minha sarx e fraqueza na sarx, para descrever uma enfermidade física dele. Então, essas são passagens em que o apóstolo Paulo poderia usar sarx ou soma indiferentemente. Ele usa sarx ali como sinônimo de corpo. Tá? Em quarto lugar, o apóstolo Paulo usa sarx em frases que nós poderíamos traduzir no nosso português como humanamente falando, ou do ponto de vista humano. Por exemplo, em Romanos 1,3 ele diz assim: Jesus descende de Abraão segundo a sarx, segundo a carne. Em Romanos 9,5 ele diz que Jesus é um judeu segundo a sarx, segundo a carne. Ou seja, Jesus descende de Abraão e Jesus é judeu. E Paulo está dizendo isso do ponto de vista humano, mas ele diz assim: o assunto não se esgota nessa esfera meramente humana de ver as coisas. Existe mais para ser dito. Embora o que eu tenha dito, diz Paulo, seja verdade do ponto de vista humano, não é toda a verdade. A verdade é mais profunda. Paulo também usa essa palavra sarx como significando humanidade. Em Gálatas 2,16, ele diz que nenhuma carne, nenhuma sarx será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Então, irmãos, vocês veem que a gente precisa ter muito cuidado com o contexto em que nós estamos lendo os versículos. Né? E, finalmente, o apóstolo Paulo usa essa palavra sarx em lugares que nós podemos substituir pela frase julgando por padrões humanas. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, 26, ele diz que não muitos sábios, segundo a carne, foram chamados para fazer parte da igreja. A carne ali é a sarx. Ou seja, segundo os padrões humanos, segundo os padrões do mundo, não são muitos sábios que foram chamados, né, para fazer parte da igreja. E, para terminar, como nós podemos definir sarx aqui em Gálatas? Né? E onde ela aparece para descrever realmente a essência do ser humano. E aqui eu queria que você fizesse um exercício de imaginação aqui. Imagina um exército antigo, né, cercando uma cidade com muros poderosos, muros altos, largos. Existiam cidades que passavam carruagens, né, pelos muros. Imaginem uma cidade assim. Então, esses homens que estão cercando a cidade não têm nenhum equipamento e eles não têm chance nenhuma de invadir a cidade. Né? Mas imagine
que lá dentro dessa cidade existia um habitante disposto a abrir os portões para o inimigo entrar. E ele, na calada da noite, quando todo mundo está dormindo, ele vai lá e abre os portões e o inimigo entra. Pois é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui. Quer nos ensinar que a nossa natureza humana é esse homem, é esse habitante através do qual o inimigo tem poder para entrar, para atravessar as muralhas, né? De penetrar no nosso íntimo. Ou seja, a carne ou a nossa natureza humana é o inimigo que nós temos do lado de dentro que abre as portas para o inimigo do lado de fora. A carne, como nós vimos, é o que a natureza humana se tornou depois da queda. A carne é aquilo que a humanidade quis ser em oposição àquilo que Deus pretendeu que ela fosse. A carne faz do homem alguém que não pode e nem quer evitar o pecado, que é a desobediência aos padrões divinos. A carne torna o homem fascinado pelo pecado, da mesma forma que certos insetos são atraídos pela luz. Isso aqui são todas frases de comentários bíblicos, não é? A carne é o homem separado de Jesus e de seu espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E a grande questão, não é de que lado nós estamos nessa luta. A quem nós vamos obedecer. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar e depois vamos cantar o nosso hino trinitário. Vou pedir ao Oswaldo que faça essa oração final, transmitindo já meus pêsames pelo passamento do seu irmão. Que Deus abençoe a família e console todos vocês. Amém, Jesus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre.